Boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite à secretária, boa noite ao nosso presidente do conselho, Adel. Bom, primeiro fazendo minha audiodescrição, eu sou branco, cabelos cacheados na altura do ombro, castanhos escuros, estou com a camisa de botão branca, no meu fundo uma cortina bege, tomando todo o fundo. Acredito que seja basicamente isso. Mais uma vez, boa noite. Del, sua fala foi excelente, eu acho que você adressou exatamente os principais pontos do que são a necessidade dos artistas aqui, principalmente no tocante a essa questão da dificuldade para se inscrever, principalmente porque nós temos uma cidade onde os artistas são muito diversos, e aí os agentes culturais, quando eu usar a palavra artista, acho que é isso que eu quero dizer, todos os trabalhadores da cultura, eles são muito diversos, e isso acaba ocasionando que nós temos muitos trabalhadores e trabalhadoras que não têm acesso à internet, ou às vezes não conhecem as ferramentas, e que às vezes até para estar assistindo essa live é um pouco mais complicado, porque não entende muito bem, que às vezes o ato de, em momentos de pandemia, baixar um documento para apresentar alguma coisa da dívida pública do município é extremamente difícil, trabalhoso. Então, isso são coisas que nós precisamos estar trabalhando, e a forma como eu vejo que isso precisa ser feito, nesse momento é emergencial, porque nós precisamos trabalhar para uma solução para o longo prazo, é justamente através de nós conselheiros, e através de todos os agentes culturais, ajudando seus amigos, seus familiares, enfim, todos que podem estar estendendo a mão, mas através principalmente de nós conselheiros, seja dentro dos nossos setores ou não, então estendendo a mão para todos aqueles que pedem ajuda. Eu consegui escrever, eu não consegui entender o porquê que isso aqui foi dessa forma, sabe? Então, primeiro parabenizar por conta disso. E aí eu queria tomar um tempo aqui para falar um pouco do histórico da Lei Aldir Blanc. Eu quero ser sucinto nisso, mas eu acho que é importante para que a gente entenda aqui o seguinte: a Lei Aldir Blanc, ela vai ficar para além, embora seja uma lei emergencial, mas ela vai ficar para além na história da cultura e na história do nosso país como um todo. Porque essa lei, ela começou com a PL 1075, de autoria da deputada federal Benedita da Silva, mas ela, na verdade, ela é um resultado de uma mobilização da classe artística e dos agentes culturais como um todo. Então, só foi possível chegarmos onde chegamos através dessa construção coletiva que mobilizou todos os agentes, mas também os gestores municipais de cultura, os gestores estaduais da cultura. Então, todo mundo faz e que trabalha na cultura, seja no poder público, seja fora do poder público. Então, essa mobilização dessa forma, eu ouso dizer que nunca foi vista antes no país, ou se foi vista poucas vezes. Então, eu acredito que a Lei Aldir Blanc vai ficar na história do nosso país, e deve ser tomada como um exemplo de uma lei que foi feita com a participação da classe que vai ser beneficiada. Então, isso é importante ser destacado, independente de quem foi a relatoria da lei, isso foi construção coletiva. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa guardar, porque a história, principalmente para a gente que faz cultura, é a nossa maior arma, sabe? Então a gente precisa ter isso e parabenizar todos que trabalharam para que essa lei chegasse onde chegou. Um outro ponto eu queria salientar aqui, Neto já explanou muito bem os 3 incisos principais por onde a lei funciona, né, do artigo 2º, mas eu acho que é importante que todo mundo acesse a lei, dê uma lida, entenda como ela funciona. A lei é a 14.017, de 29 de junho, mas se você entrar aí no Google e colocar Lei Aldir Blanc, que por sinal foi um compositor que merece por si só a sua pesquisa e entender a história um pouco dele, você vai conseguir achar facilmente no site do Planalto ou no site do próprio Senado, mas que entenda como é que são esses incisos. Mas basicamente, como o Neto explicou, o inciso 1º, ele é um auxílio emergencial para pessoas físicas nos moldes do auxílio geral, e que para isso, para que você receba esse auxílio, você precisa estar cadastrado basicamente, para quem é residente de Camaçari, em 3 sites, ok? E é isso que eu queria salientar aqui. O primeiro site é o site, porque muito provavelmente, como disse Neto, está se desenhando que esse auxílio vai ficar sobre a competência do Estado, ou seja, aqui do Estado da Bahia. É o site que foi desenvolvido com parceria da SETRE, a Secretaria de Trabalho e Emprego aqui da Bahia, e a Secult da Bahia. Então, esse primeiro você vai conseguir acessar através da secult.ba.gov.br, e lá vai ter um banner, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, se inscrevam aqui, que você vai clicar
e vai ter um link para o Google Docs. Lá você vai preencher seus dados, os dados CPF, RG, seus dados de trabalho durante a cultura, o que você fez, todos os seus, enfim, dá umas 15 páginas onde você vai explicar qual que é a sua vida anterior na cultura para que deixe registrado lá. Esse vai ser, até o momento, o cadastro principal que vai lhe garantir ter acesso a esse auxílio. Só que esse não é o único cadastro que você precisa fazer, porque somente esse cadastro não vai ser suficiente para que você tenha acesso a esse valor. O segundo cadastro é o que a gente já vem falando aqui, que é o cadastro do mapa cultural do município, que no caso de Camaçari é excelente porque o mapa cultural ele já está vinculado ao mapa cultural federal, e que é uma plataforma maravilhosa porque ela funciona como se fosse uma rede social com geolocalização. Então, vai tratar aqui da invisibilidade, que é algo que a gente precisa conversar um pouquinho, mas eu vou botar um ponto daqui a pouco. O terceiro cadastro é o cadastro, que seria o mapa cultural, mas que funciona de forma diferente, do Estado, que é o CIIC, que é esse que já deve ter saído em todos os grupos de WhatsApp que vocês participam, que é o ciic.cultura.ba.gov.br. Então é importante que vocês se cadastrem nesses três. Os dois da cultura do Estado, você pode acessar pela secult.ba.gov.br, e o mapa cultural, a Lorena pediu para que a gente colocasse aqui embaixo, camaçari.bahia.mapas.cultura.gov.br. Então, é importante que esses três cadastros sejam feitos. E aí a gente entra na questão da invisibilidade, que eu queria falar um pouquinho. Se você está aqui nessa live e você se identifica como trabalhador ou trabalhadora da cultura, ótimo. Mas existem diversas pessoas que trabalham na cultura, mas que não se identificam como trabalhadores da cultura. Eu estava conversando recentemente, aqui eu vou pegar um exemplo de alguém que trabalha no setor do Conselheiro Del, com uma artesã que ela trabalha, ela faz artesanato, só que ela não se identificava como artesã porque ela não vendia o artesanato dela. Ela trabalha numa empresa do polo e o artesanato é um hobby para ela. Só que ela é uma artesã. Então, ela pode não estar necessariamente se enquadrando para essa lei, ela não vai receber o auxílio, porque ela tem uma renda fixa, mas isso não importa. O que importa é que ela é uma artista, o que importa é que ela faz parte, ela é um agente cultural. Então, os cadastros, aí os outros dois, o mapa cultural, por exemplo, vai servir para ela deixar de ser invisível, para ela mostrar que ela existe enquanto agente cultural para o município, para as políticas públicas e para o público dela em geral. Então isso é importante. Então se você está assistindo e conhece alguém que está nessa invisibilidade, sejam dos povos tradicionais, seja das comunidades quilombolas, seja dos povos indígenas, seja as lavadeiras, sejam as marisqueiras, seja os pescadores, ou seja todo mundo que compreende essa camaçari plural que nós vivemos, seu papel também é esse, seu papel também é passar essa informação para eles e para elas, para que essas pessoas entendam, e se não sabem como se cadastrar, se não sabem como fazer o processo prático de ir lá, procurem a nós, procurem a Secretaria de Cultura para que isso funcione. Então isso é algo que a gente precisa trabalhar fortemente, ajudar essas pessoas a se identificarem enquanto agentes culturais, porque esse é um problema que nós temos aqui, mas nós temos dentro da Bahia inteira, não é só em Camaçari, mas conforme a gente vai indo mais para o interior, vai ficando pior, a gente sabe disso, nós ainda somos um pouco privilegiados enquanto região metropolitana. O segundo ponto que eu queria falar era a questão do subsídio do item 2 para os pontos de cultura, dos 3 a 10 mil reais. O importante é saber que se você já recebe algum subsídio, que seja do Sistema S, que seja vínculo com poder público, você não está apto e qualificado para receber esse valor. Mas fora isso, você está sim. Então, quem é que pode receber? Ateliês, estúdios de fotografia, estúdios de dança, os espaços dentro dos povos indígenas e povos de comunidades tradicionais, das comunidades quilombola. Então, esse também é um trabalho de desinvisibilizar essa parte da cultura que geralmente acaba invisibilizada, ok? E dentro do item 3 são os editais que nós precisamos da sua ajuda, e é por isso que eu abordei bem menos, porque Del cumpriu também um papel muito bom, que nós precisamos da sua ajuda para que tragam ideias, para que a gente escuta dentro do conselho e possa ir abordando aqui dentro, junto com a secretaria, qual é a melhor forma para que a gente use esse recurso para retornar para vocês e para toda a comunidade de Camaçari esse dinheiro. Só para vocês terem uma ideia de valores, já está estimado que desses 3 bilhões que saíram do Fundo Federal de Cultura, né, 1,5 bilhão é para os estados, 1,5 bilhão para os municípios, mas a Bahia vai receber 113,1 milhão, isso é uma estimativa da Confederação Nacional dos Municípios. Camaçari vai receber mais ou menos 1,98, ou seja, quase 2 milhões de reais. Então, nós já temos uma estimativa desses valores, embora ainda não seja nada fechado e finalizado. Então é uma verba que vai ser usada sim para o bem do município e para o bem da cultura da cidade.
A Lei Aldir Blanc, ela precisa continuar, exatamente. A gente começou aqui, a gente precisa dar continuidade nesse conjunto, né? Nós vamos continuar fazendo a várias mãos. E essas várias mãos precisa ser um esforço suprapartidário, poder público, todo mundo da sociedade civil, seja conselho, seja artista, seja a própria sociedade que consome a cultura, né, consome a arte, tem que ser todo mundo, sabe? Isso é muito importante que a gente entenda. E como é que você participa? Você participa conversando com o seu conselheiro, conversando com o seu líder, seja religioso, no caso, por exemplo, nós temos, né, a cadeira de patrimônio cultural, material e imaterial, que é encabeçada por um líder religioso. Então você pode e deve participar através dessas coisas. Nós, por exemplo, dentro do teatro, nós temos a Câmara de Artes Cênicas do Teatro e da Dança, onde os artistas do teatro e da dança participam ativamente e trazem as ideias para que a gente possa construir essas propostas de editais em conjunto, e os outros conselheiros também têm esse diálogo aberto com os seus segmentos. Então é dessa forma que a gente precisa trabalhar ad eterno. O que a gente precisa entender o diálogo da política, por exemplo, ele vem sendo um debate nos últimos tempos por conta da crise política que a gente vem vivendo. E aí agora o que a pandemia mostrou pra gente é que a cultura também precisa entrar em debate. Porque nós, assim como nós não temos como ser seres apolíticos, nós não temos como ser seres aculturais. Não existe isso. A cultura, ela está dentro da gente. Você pode até não trabalhar com cultura, porque existem trabalhadores da cultura, mas a cultura trabalha para você, em você, com você. Não existe uma pessoa que não é afetada por cultura. E eu acho que é isso que a pandemia nos mostrou. A cultura, ela foi ficando durante muito tempo no fundo das nossas mentes, e a gente foi dizendo que isso aí é supérfluo. A cultura é supérflua, a cultura é supérflua, a cultura é o segundo custo, é o terceiro custo, o 10º custo, eu preciso comer primeiro. Mas você não vive sem música, você não vive sem o entretenimento, você não vive sem a sua história, sem a sua raiz, sem o que te mantém por detrás disso daí. Camaçari é uma cidade privilegiada, com certeza, do ponto de vista de estrutura cultural, como o Neto falou muito bem. Existe uma secretaria, existe fundo de cultura, existe conselho de cultura, existe diversas coisas que não existem em outras cidades, e mais ainda, é uma cidade rica culturalmente, e é esse resgate que eu acho que a gente precisa fazer. Neto citou no início do projeto do resgate da alcunha de berço das artes cênicas. Existem outras coisas que nós temos levantados aí com o historiador da cidade, o Diego Kopke, que é a questão do berço da educação nacional, não só das artes cênicas, que Camaçari também foi por conta dos jesuítas aqui na época do aldeamento. Então, nós somos uma cidade muito rica, historicamente, culturalmente, e esse resgate ele só vai ser feito se nós entendermos que não existe pessoa acultural ou aculturada. Então, sim, era esse adicional que eu queria fazer, que a gente entendesse que nós precisamos, todo mundo, sem exceção, precisa entender que pode não ser um trabalhador da cultura, mas é um agente passivo ou ativo da cultura, e precisa se envolver na cultura, assim como precisa se envolver na política de uma forma ou de outra, mas que não é o tópico do que nós estamos falando aqui. É só para fazer o paralelo. Bom, mais uma vez, obrigado por tudo, boa noite. Se inscreva não só no canal aqui da TV Camaçari Cultura, mas se inscreva também no Conselho de Cultura Camaçari no Instagram, tá? Porque é o nosso canal de comunicação oficial. Esteve parado por um tempo, mas já está ativo, está funcionando, nós estamos, né, nos comunicando por lá. Eu também tenho um canal aqui no YouTube, é o Maurício Caran com K e com M de Maurício, tá? E tenho também as redes sociais no Instagram, também Maurício Caran, vocês quiserem acompanhar, eu falo um pouco de cultura lá, tenho outras vieses em que eu trabalho, mas falo também de cultura tanto aqui no Instagram, ou no YouTube, quanto no Instagram. E é isso, agradecer, dizer que é isso, a gente vai ter que fazer essa construção coletiva a quase 300 mil mãos, que é mais ou menos a população de Camaçari hoje, se não me engano, do ano passado, 299.132 mãos, quer dizer, multiplica por 2 aí, que não vou fazer essa conta na cabeça. Mas é basicamente isso. A gente vai ter que construir coletivo, e é assim que é bonito, essa construção coletiva. Agradecer, Camaçari é plural, Camaçari é gigante, e só uma cidade do jeito que é Camaçari que vai conseguir fazer isso da forma correta, como precisa ser feito. Então, obrigado, e não se esqueça de curtir também, se inscrever nos canais, tá bom? Um beijo.